Ei, meus queridos, tudo bem? Bom dia para todos, tudo jóia? Como vão todos vocês? Minha gente, nós vamos entrar numa matéria fantástica. Já passei algumas atividades para vocês fazerem. Talvez vocês tenham tido dificuldade para fazer, mas eu tenho certeza que agora, podendo explicar isso para vocês direitinho, né? A gente vai tentar sanar todas as dificuldades que nós tivemos sobre isso. Nós vamos falar sobre um assunto, minha gente, chamado de reforma protestante ou reforma religiosa, né? Essa matéria ela é fantástica, fantástica. Deixa eu clarear a ideia de vocês um pouquinho, para que vocês possam compreender sobre a reforma religiosa, não é? Que nós vamos estudar a partir de agora. Percebam vocês, minha gente, todas as vezes que nós falamos de religião na Europa Ocidental, presta atenção, né? Porque você vai me perguntar assim, professor, já existiu o budismo? Já. Já existiu o islamismo? Já, nós já estudamos sobre isso. Já existia o judaísmo? Já, tá? Nós vamos falar de religião cristã, ok? Cristianismo. A única religião cristã, né? Que acredita em Deus, acredita em Cristo como Filho de Deus. A única religião cristã que existia na Europa medieval até esse período que nós vamos estudar agora chamava-se Igreja Católica Apostólica Romana. Houve, lógico, o cisma do Oriente, uma divisão que vai formar a Igreja Ortodoxa, mas eu estou falando na parte ocidental. Então existia a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? E a pergunta que a gente vai fazer agora, para a gente poder entender essa matéria que nós vamos trabalhar, é a seguinte: hoje, se você sair por aí, nem precisa sair, né? Nós temos conhecimentos que nós temos muitas igrejas no Brasil, muitas igrejas. Igrejas evangélicas, né, com várias denominações, né, nomes diferentes e assim por diante, algumas mais tradicionais, né, outras igrejas que foram fundadas há pouco tempo e assim por diante, não é? Essas igrejas religiosas, cristãs, né, nós chamamos carinhosamente aqui no Brasil de igrejas evangélicas, mas que lá na Europa e nos Estados Unidos, por muito tempo, eram chamadas de igrejas protestantes, ok? E aí você poderia me perguntar assim, nossa professor, nome forte, né? Igreja protestante. Aqui no Brasil nós chamamos de igrejas evangélicas, né? Mas às vezes tem muitas pessoas que ainda utilizam esse termo, né? Igrejas protestantes. E aí você poderia me perguntar, professor, qual seria a etimologia então dessa palavra? O que chama de igreja protestante, né? Na realidade, pessoal, o que nós vamos analisar aqui, né, seria um protesto de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Então, por isso que acaba se chamando em alguns países do mundo, né, eles utilizam essa palavra Igreja Protestante, tá? Mas é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar. Eu acho muito bacana, eu acho que vai ser um conhecimento fantástico que você vai adquirir a partir de agora e você imaginar o seguinte: quando que surge então essas igrejas que nós chamamos de evangélicas, né, carinhosamente aqui no Brasil? Como, a partir de que momento que surgem essas igrejas evangélicas no mundo, né? Se até então, durante todo o período feudal, a única igreja na qual nós falamos era a Igreja Católica Apostólica Romana. Lógico que existia a igreja ortodoxa grega, também cristã, mas aqui analisando na parte ocidental a Igreja Católica Apostólica Romana.
a partir de que momento, então, né, que vão surgir essa nova religião. Pessoal, aí eu preciso contar uma coisa para vocês. Para a gente entender, então, essa matéria, nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar estudar sobre três reformistas, tá? Nós vamos falar o primeiro deles, automaticamente, acredito eu, um dos mais importantes, que foi o Martinho Lutero, ok? Vamos falar também sobre João Calvino, tá? E vamos falar sobre o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Esses foram os três principais reformistas que nós tivemos, né? Reformadores, né? Que instituíram novas religiões cristãs no mundo, tá? Então, Martinho Lutero, que vai fundar o luteranismo, João Calvino, o calvinismo, e Henrique VIII, o anglicanismo, tá? Que é o que nós vamos estudar aqui. Mas antes de falar, minha gente, sobre João Calvino, Henrique VIII, Martinho Lutero, antes de falar sobre ele, a pergunta que se faz é a seguinte: professor, será que antes desses caras aí, né, dessas três pessoas, desses três reformadores, né, será que já se fazia crítica à Igreja Católica, não é? E quais eram as críticas que eram feitas à Igreja Católica, não é? O que as pessoas criticavam na Igreja Católica? Ou por que as pessoas criticavam a Igreja? Pessoal, no século XIV e no século XV, mais ou menos, a Igreja Católica ela enfrentou uma crise de grandes proporções. Os casos de bispos, cardeais e até papas que levavam uma vida desregrada, de luxo, de devassidão, tornaram-se muito comuns. Além disso, havia dentro da igreja a venda de cargos religiosos, de relíquias da igreja, da indulgência, que despertava muitas críticas e afastava o alto clero dos fiéis. Eu vou tentar explicar para vocês, de uma forma bem sucinta, o que seriam essas palavras que eu acabei de falar para vocês. A venda de cargos religiosos, de relíquias da igreja e de indulgências. A venda de cargos religiosos seria assim: para uma pessoa se tornar bispo, por exemplo, ele pagava um determinado valor para chegar ao bispado. Não é como hoje, onde os bispos eles são escolhidos pelo Papa. Então, naquela época, pagava-se um determinado valor, ok? Então, vendia-se cargos dentro da própria igreja. Uma outra questão também é o seguinte: a venda de indulgências. O que era a indulgências? A indulgências era a venda do perdão do pecado. Então, veja bem, pessoal, vendia-se, a igreja, na realidade, de algum modo, ela arrecadava dinheiro vendendo a indulgência, que era o perdão do pecado. Então você pagava, por exemplo, para aquela alma ir para o purgatório, ok? Isso era a venda do perdão do pecado. E uma outra prática também, que era a venda de relíquias religiosas, que era chamada de simonia. Então, por exemplo, para você tocar em determinado objeto que era tido como objeto sagrado, né? Na realidade, você também pagava por isso. Pessoal, tem uma coisa para falar para vocês, tá? Veja bem, eu, professor de história, eu sou católico. Isso aqui aconteceu, os livros de história dizem que aconteceu sim, tá? Aí você fala assim, professor, poxa, mas isso é tão triste.
Mas agora perceba uma coisa, a igreja, ela é formada por homens, e os homens tendem a errar, não é? Não é que as pessoas erraram lá no passado e que hoje eles fazem a mesma coisa, não. Eu sempre penso que o ser humano é uma pessoa, filho de Deus, uma pessoa do bem. Está sempre buscando os acertos, não é? Lógico que tudo que se passa em todas as religiões tem aquelas pessoas que levam as coisas a sério, né? Que estão ali na busca da palavra de Deus, mas tem pessoas que estão ali também, na realidade, para aproveitar, para se enriquecer, não é? Então, naquela época, a fé cristã era muito forte. Nós tínhamos muitas pessoas devotas, muitas pessoas, né, que estavam ali por amor à igreja, por amor a Deus, por amor a Cristo. Mas muitas pessoas também que se aproveitavam da fé alheia, né? Então isso não pode diminuir na realidade a nossa fé, tá? De onde que eu estou tirando isso? Porque todas as vezes que a gente trabalha sobre questão religiosa, é um pouquinho complicado, né? Porque mexe com a nossa fé, tá, pessoal? Então, por isso que eu abri o livro na página 101 e eu vou tentar trazer especificamente tudo que está acontecendo aqui. Eu vou trabalhar em cima do livro propriamente dito, que é o livro que a escola adotou, tá? Para que eu não possa extrapolar né, e para que a gente tenha na realidade o que está sendo falado aqui, tá? Então isso está aí no primeiro parágrafo de vocês aí, tá legal? Então veja bem, então a Igreja Católica ela tinha essas práticas da venda da indulgência, né, a venda de cargos religiosos e de relíquia, tá? Então você já sabe, a venda de cargos religiosos, o cara para chegar a um bispo, um arcebispo, ele pagava. A venda de relíquias para você ter acesso, por exemplo, a objetos que a igreja considerava como objetos sagrados, você também pagava. E a venda de indulgência era o perdão do pecado, né? Você pagava para ter o seu pecado perdoado, ok? A Igreja Católica, ela defendia na época que o perdão do pecado ele poderia ocorrer de duas formas: pela fé que você tem em Deus, e pelas boas obras. O que eles chamavam de boas obras naquela época, né? Eles chamavam de boas obras a compra da indulgência, que é o você ter o pecado perdoado, na realidade, ajudando economicamente a igreja, tá? Então isso tá aí no primeiro parágrafo de vocês aí, tá legal? Bom, enquanto isso acontecia, né, essas situações que a igreja que acontecia dentro da igreja na época, onde que no séculos XIV e no século XV a igreja enfrentava, né, essa grave crise, né? Enquanto isso, lá na França e na região da atual Alemanha, o baixo clero vivia em condições miseráveis. Vocês lembram quando nós estudamos lá na Alta Idade Média, no período feudal, quando a gente via, por exemplo, a pirâmide social, que você tinha o clero que dividia-se em alto clero e baixo clero? Quem que era o alto clero? Né? O papa, arcebispos, bispos e abades. E o baixo clero? Né? Os monges e os padres. Né? Então lá na França, principalmente, na região atual e na região atual da Alemanha, o baixo clero vivia em condições quase que miseráveis. Grande parte de seus membros era acusado de desrespeitar as regras monásticas e sua formação intelectual era considerada insuficiente para lidar com as exigências do sacerdócio. Sabe por quê, gente? Porque não se investia muito no baixo clero, não é? Então, o que acontecia? Às vezes, muitos deles às vezes não era nem estudado. Fala assim, professor, como é que um padre poderia então fazer as suas celebrações se não estudado? Às vezes eles decoravam aquilo, né? Às vezes eles nem tinham condições muito de estudar, né? Então uma situação assim, durante aquele período muito triste, né? As primeiras críticas de outras pessoas, por exemplo, porque é assim, pessoal, perceba,
Nós estudamos no capítulo anterior, né? Nós falamos até sobre a figura lá do Copérnico. Você está lembrado? Quer ver? Vou até mostrar que página isso está para vocês. Está lá na página do Copérnico, não, desculpa. Na página 91, lá do Galileu Galilei. Vocês estão lembrados, por exemplo, que Galileu Galilei ele foi perseguido pela igreja? Por que ele foi perseguido pela igreja? Porque ele elabora uma nova teoria sobre a questão lá relacionada à Terra. Está lembrado disso? Isso está lá na página 91. Né? Como não era a teoria da igreja, Galileu Galilei foi perseguido, e se ele não pedisse desculpa, ele poderia ser julgado pelo tribunal da Inquisição. Aqui também isso acontecia muito. Aquelas pessoas que não concordavam com o que a igreja determinava na época, essas pessoas eram julgadas num tribunal chamado de Tribunal da Inquisição. Ok? Então, existia um tribunal que foi fundado durante o período medieval. Esse tribunal, ele tinha leis mais leves, médias e leis pesadas. Leis, por exemplo, de que o sujeito tinha que sair de um país para outro fazendo oração. Às vezes, leis mais leves, que a pessoa tinha que ajoelhar em cima de milho e rezar não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias. E leis pesadas, né? Que as pessoas, por exemplo, eram queimadas vivas no tribunal da Inquisição, como aconteceu com Joana d'Arc. Então era um tribunal que você tinha 3 tipos de lei de acordo com aquilo que era estabelecido, não é? Então esse tribunal era chamado Tribunal da Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição, tá? Era assim que era chamado. Então as primeiras críticas que conhecidas a conduta do clero católico, né? Pessoas, por exemplo, que condenavam o que os papas, o que os bispos e o que os arcebispos fizeram, foi de um teólogo inglês chamado John Wycliffe. John Wycliffe. Esse foi o que se tem na história, foi o primeiro a criticar a forma como o clero da Igreja Católica, como ele tomava, tá? Esse John Wycliffe, ele viveu de 1330 até 1384. Ele condenou a corrupção da Igreja Católica e defendeu, né, o retorno do clero a uma vida de pobreza nos moldes dos primeiros cristãos. Porque tinha clero, alto clero da Igreja Católica, que vivia uma vida de muito luxo, não é? Então ele automaticamente condenava isso, dizendo que o clero ele teria que viver na pobreza, como viveram os primeiros cristãos, como viveu Jesus Cristo, tá? Em Praga, na atual República Tcheca, o sacerdote reitor da Universidade Jan Hus também foi um outro crítico, tá, gente? Também se revoltou contra a corrupção do alto clero e a venda das indulgências, tá? Por que eu estou falando isso? Porque na realidade nós estudamos esses 3 que eu falei para vocês, que é o Martinho Lutero, o João Calvino e o Henrique VIII. Mas antes do Martinho Lutero, que é o primeiro que a gente vai avaliar com mais clareza, né, nós já tivemos outros críticos também, né, que criticavam a forma como o clero vivia e a venda de indulgências, que foram esses 2, tá lá na página 101, o John Wycliffe e o Jan Hus, tá? Bom, mas foi na região da atual Alemanha que as críticas, sobretudo à venda de indulgências, provocaram uma fratura definitiva no interior da igreja. Em 1517, o monge Martinho Lutero apresentou suas 95 teses em que combatia diversas práticas e dogmas da igreja,
né? Como a validade da carta de indulgências e na remissão dos pecados. Este ato de ruptura deu início a um movimento que convulsionou a Europa, que nós vamos chamar de Reforma Protestante. Você vai me perguntar assim, professor, quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele foi um monge da Igreja Católica, não é? Ele era um monge, ele era um religioso, ele era um padre da Igreja Católica e era um jovem até então, muito estudioso. Para você ter uma ideia, ele fez doutorado numa cidade alemã, né? E o Martinho Lutero, quando ele era mais jovem, o pai dele queria que ele fosse advogado e ele acaba entrando para a igreja para se tornar um monge. Ele forma como padre, né? E ele começa a questionar muito os atos da igreja. Teve uma vez que ele foi convidado para ir a Roma. Quando ele chegou em Roma, ele ainda como padre da igreja, ele ficou bestificado com o que ele via lá em Roma, não é? Ele via isso que a gente acabou de falar aqui, não é? Ele via, por exemplo, a venda de indulgências. Inclusive ele compra uma carta de indulgência quando ele vai a Roma, não é? Então ele compra uma carta de indulgência em relação ao avô dele que tinha falecido, como se aquela carta de indulgência ali perdoasse os pecados do avô, né? Ele lá em Roma também ele vê muita prostituição. Lá em Roma eles vê também a prática da simonia, não é? As pessoas, por exemplo, pagando para colocar a mão no crânio de São João Batista, né? Cobrando para isso, tinha o tilintar das moedas, né? Então aquilo começa a mexer na cabeça dele e ele começa a criticar tudo isso. E aí, pessoal, um dos superiores de Martinho Lutero fala para ele assim: não, Martinho Lutero, você vai para a Alemanha, você vai fazer doutorado, você vai estudar as escrituras, né? Você vai ver mais de perto as escrituras, você vai fazer doutorado na Alemanha. E ele vai para uma cidade alemã, de Wittenberg, né? Uma cidade alemã. E quando chega lá, aí que a situação complica mais, né? Porque aí ele, celebrando as missas, ele começa a questionar mais sobre os atos da Igreja Católica, não concordar com o que a Igreja Católica fazia naquela época, não é? E a sorte de Martinho Lutero, vamos dizer assim, que você poderia perguntar, professor, por que Martinho Lutero não foi julgado pelo Tribunal da Inquisição? Bem que a Igreja Católica queria. Mas o Martinho Lutero, ele escreve essas 95 teses que eu falei para vocês. As 95 teses, o que era, professor? Era aquilo que ele não concordava relacionado à igreja. Eu vou até explicar para vocês um pouquinho. Por exemplo, se você tiver conhecimento sobre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, você vai observar algumas das teses de Martinho Lutero. Vou te dar um exemplo para você entender. A Igreja Católica, por exemplo, os católicos acreditam em santos, na Virgem Maria, não é? Os evangélicos não. Então isso era uma tese de Martinho Lutero, ele era contra essa crença. Os católicos, por exemplo, nós temos lá o batismo, confirmação, eucaristia, ordem, matrimônio, né? Que é e a igreja evangélica só tem batismo e eucaristia naquela época. Eu não sei se foi acrescentado outros. Então, assim, diferenças, né? Diferenças que nós vamos ter da Igreja Católica para a Igreja Evangélica, e que o Martinho Lutero, nessas 95 teses, ele trabalhava ali naquele momento.
Então ele começa a questionar tudo isso lá na Alemanha, estudando as escrituras e celebrando as suas missas, né? E ele começa a questionar isso, né? A sorte de Martinho Lutero, que nós vamos ter um príncipe alemão, não é, que vai protegê-lo. Porque senão Martinho Lutero automaticamente seria entregue para a Igreja Católica e ali ele passaria por um julgamento. Não é que ele não passou pelo julgamento, mas não foi um julgamento nos moldes da época como acontecia, que eram os julgamentos da Inquisição. Ele foi julgado, depois ele foi absolvido, não é? Então essa é uma história assim bem rápida de Martinho Lutero. E aí você fala, professor, sobre Martinho Lutero, aonde que está? Está na página 102. Martinho Lutero, pessoal, ele... Porque naquela época a Igreja Católica ela proibia que as pessoas comuns do povo, lessem a Bíblia. A Igreja Católica ela defendia que o livro, o texto, era muito difícil de interpretar, que às vezes nem os padres mais simples conseguiam fazer essa interpretação, né? E as Bíblias nessa época, elas eram escritas em latim, em grego, né? Principalmente o latim. Então, não era todo mundo que conseguia, na realidade, fazer a leitura e a interpretação. Aí Martinho Lutero, o que ele fez, né? Quando ele toma essa medida, foi o momento em que ele foi excomungado da Igreja Católica. O que é excomunhão, professor? Excomunhão é expulsão, né? A partir desse momento que ele toma essa medida. Que medida que ele tomou? Ele pegou a Bíblia, escrito lá em latim e tal, e ele escreveu essa Bíblia na língua alemã. Ele traduziu, né, do latim para o alemão. Então, quando principalmente os bispos ficaram sabendo daquilo, aí a situação dele já era caótica dentro da igreja, porque o alto clero não concordava com aquilo que ele estava batendo, né, principalmente com a prática da indulgência, que a Igreja Católica adquiria muito dinheiro com a indulgência, principalmente, né, naquela época onde eles estavam construindo a Capela Sistina lá no Vaticano ali, né, a Igreja de São Pedro, né, eles estavam construindo na época da construção da Igreja de São Pedro, então eles precisavam do dinheiro para a construção da igreja. Então foi uma época, por exemplo, que o Martinho Lutero começou a bater muito naquilo, né? Bater muito nesse sistema de corrupção que ele né? Defendia que a Igreja Católica, que os padres da igreja, os bispos estavam tomando conta ali. Então, aí a partir desse momento aí, que ele faz a tradução, aí ele é expulso da Igreja Católica e ele é excomungado da igreja. Então, uma coisa interessante que a gente precisa pensar é o seguinte, porque naquela época a excomunhão era a pior coisa que poderia ocorrer. Sabe por quê? Porque não existia até então outra igreja cristã. A única igreja cristã que nós tínhamos era a Igreja Católica. E se você era expulso da Igreja Católica, perceba, você era expulso, você não tinha uma igreja para frequentar mais, né? E a Igreja Católica naquela época defendia, muitos padres da Igreja Católica defendia que a pessoa só conseguiria chegar ao céu, ter o perdão de Deus, se ela estivesse dentro da igreja. Então você imagina uma pessoa, por exemplo, que era excomungado naquela época. Era muito difícil, era muito complicado para aquela pessoa. É como se ela não conseguisse chegar ao reino do céu. Porque para você chegar ao reino do céu, você necessariamente, né, segundo os estudiosos daquela época, necessariamente você necessitava estar dentro de uma igreja. Ok? Então, Martinho Lutero, quando ele é excomungado, aí que ele vai formar uma nova religião,
uma nova doutrina, não é, que vai se chamar depois pelos seus seguidores de luteranismo, tá? Que vai ser, na realidade, que vai ser a fundação aí dessas novas ideias de Martinho Lutero, e aí a partir desse momento, não é, as igrejas evangélicas, boa parte delas se fundam dentro desse pensamento de Martinho Lutero inicialmente, que são as igrejas evangélicas, não, as igrejas protestantes, tá legal? E depois também as igrejas evangélicas. Mas as igrejas protestantes, elas se formam dentro desse entendimento. Agora, uma coisa que é importante você saber também é o seguinte, né? Que a burguesia, boa parte da burguesia, ela apoiava determinadas igrejas protestantes como essa, porque o pensamento era diferente do pensamento católico, né? Um pensamento, por exemplo, de prosperidade, de enriquecimento. Igual nós vamos trabalhar agora a doutrina calvinista daqui a pouco, e aí você vai conseguir perceber claramente isso, né? Que diferente, por exemplo, do catolicismo, o calvinismo, na realidade, ele pregava a prosperidade. A pessoa rica, por exemplo, que ganhasse o dinheiro com o fruto do seu trabalho, é como se ela tivesse recebendo ali uma graça de Deus, tá? Então, muitos burgueses, na realidade, que apoiam esse tipo de ato, né, de doutrina, né, que foi a doutrina calvinista, tá? Mas terminando sobre o Martinho Lutero aqui, então em 1521, Lutero ele foi excomungado pelo Papa, né, sob acusação de heresia. Ele foi considerado um herege, tá? Um herege é o sujeito que cometeu uma heresia. O que era uma heresia? Era algo contra o que a igreja defendia, tá? Então, por exemplo, a igreja defendia um dogma. Aquela pessoa que não defendia aquele mesmo dogma da igreja era considerado um herege, automaticamente cometeu uma heresia, né? E o Martinho Lutero ele foi excomungado por causa disso, principalmente por aquilo que eu falei para vocês, que ele traduziu a Bíblia, né, do latim para o alemão, que era a língua do local lá de onde que ele vivia. Alguns príncipes e outros membros da nobreza o apoiavam, e ele contava com a simpatia das burguesias, como eu disse para vocês, os camponeses. Pressionados pela situação, o imperador católico Carlos V convocou a Dieta de Worms, uma reunião de nobres e clérigos do Império, que eu falei para vocês que ele não foi julgado pelo Tribunal da Inquisição, né? Ocasião em que pretendia coagir Lutero a abandonar suas posições. Lutero, porém, reafirmou suas teses e foi expulso do Império. Na ocasião, nobres e setores populares que o apoiavam protestaram contra a decisão e por isso ficaram conhecidos como protestantes, tá? Lutero acreditava que a Bíblia era a única fonte da verdade, então vamos trabalhar isso daqui. O que Martinho Lutero considerava? Que a Bíblia era a única fonte da verdade, tá? Porque a Igreja Católica, pessoal, além da Bíblia, os padres, o Papa, não é? Ele na realidade escreve textos, não é? De posicionamentos às vezes da Igreja Católica, tá? E o Martinho Lutero não concordava com isso. Ele achava que o único livro que deveria ser lido e o único livro que seria para eles a fonte da verdade seria a Bíblia, tá? Então Lutero acreditava que a Bíblia era a única fonte da verdade cristã e que cada pessoa tinha o direito de interpretá-la livremente. A Igreja Católica não aceitava isso, né? A Igreja Católica dizia que era um livro difícil de ler, interpretação difícil, que às vezes nem os padres conseguiam, que ficavam lá estudando, não conseguiam fazer a interpretação. Então a Igreja Católica condenava a interpretação, sem a medição dos sacerdotes.
No entanto, para que todos compreendessem, ela deveria estar escrita na língua falada pela população. Por isso que ele traduziu, né, para o alemão. Por esse motivo, Lutero iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o alemão. Muitos nobres do império se converteram ao luteranismo, não apenas por concordarem com essa doutrina. Agora que é interessante, olha, você também entender. Não apenas por concordarem com a doutrina. Entre os camponeses, a adesão ao luteranismo foi uma forma de se verem livres de pagamento dos altos tributos cobrados pelo alto clero. Tá? Então, a partir desse momento, por exemplo, que essas pessoas saíam da Igreja Católica e ia, por exemplo, para essas nova religião, né, que foi fundada ali, eles saíam também dos tributos que eles tinham que pagar para a Igreja Católica, principalmente os camponeses, né? Nesse contexto, em 1524, os camponeses, liderados por Thomas Müller, iniciaram uma revolta contra a nobreza. A rebelião, condenada por Lutero, porque matou muita gente, né, foi violentamente reprimida, deixando um saldo de 100 mil camponeses mortos. Tá? A reforma religiosa, gente, proposta por Lutero, ela abriu caminhos posteriormente para a formação de igrejas protestantes em diversas regiões da Europa. Mas foi na Suíça e na Inglaterra que surgiram duas importantes doutrinas reformadas que até hoje contam com um grande número de adeptos. Lá na Suíça, nós vamos ter o calvinismo, né, formado por João Calvino, e lá na Inglaterra nós vamos ter o anglicanismo, fundado por Henrique VIII, pelo rei Henrique VIII. Tá? Doutrina calvinista, professor. O que nós precisamos saber aí sobre essa nova religião? Já entendi um pouquinho sobre a luterana, a de Martinho Lutero. Vamos estudar um pouquinho agora sobre a reforma calvinista. João Calvino, ele nasceu em 1509 na França. Na universidade onde cursou direito, ele entrou em contato com as ideias de Lutero. Então, olha como que é interessante. Ele já tinha um conhecimento das ideias de Martinho Lutero, tá? Então, ele era como se fosse assim, não seguidor de Martinho Lutero, mas ele já tinha conhecimento sobre o que o Martinho Lutero tinha organizado lá na Alemanha, tá? E aderiu ao movimento reformista. Perseguido pelas autoridades religiosas na França, o que ele faz? Ele muda para a Suíça, onde escreveu um livro chamado Instituição da Religião Cristã. Nessa obra, ele sintetizou as ideias de Lutero e de outros reformadores. O calvinismo, ele é muito semelhante ao luteranismo, né? Nós vamos ter uma única diferença, uma diferença um pouco mais forte, que foi a ideia da predestinação, que João Calvino defendia e Martinho Lutero também, mas muito pouco, não como João Calvino. A doutrina de Calvino se diferenciava em alguns pontos da proposta de Lutero. Calvino retomou as ideias de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um santo também doutor da Igreja Católica, Santo Agostinho, né? E para desenvolver o princípio da predestinação. O que seria isso? O que ele entendia por isso? Ele entendia o seguinte, olha, segundo ele, Deus escolheu desde o início os abençoados com a salvação e os condenados à perdição eterna.
Então, desde o início, Deus já sabia na realidade quem seriam salvos e quem seriam os condenados. A pessoa já estava predestinada. O homem, por sua natureza pecadora, não era digna de mudar essa decisão, nem de conhecê-la. Para não viver angustiado pela dúvida, o crente deveria buscar sinais da graça divina, perseverando em sua fé e mantendo uma vida de virtudes e de obediência a Deus. Então, por exemplo, desculpa, o que João Calvino achava, por exemplo, sobre a riqueza? Desde que aquelas pessoas conseguissem sua riqueza com o fruto do seu trabalho, aquilo ali era uma graça de Deus. Então as pessoas, às vezes, trabalhavam muito para se enriquecer, não é? Para buscar aquela graça de Deus. Então, se você pega, por exemplo, a Suíça, fazendo comparação, por exemplo, com o Brasil, não é? Você vê que é lógico que tem outros fatores envolvidos, mas muitas pessoas trabalhavam muito naquela época por ser agraciado, por ter essa graça. Como Calvino viu os bens materiais adquiridos pelo homem como uma prova de bondade de Deus, seus seguidores passaram a interpretar a riqueza como sinal da graça divina. Ou seja, a fortuna acumulada por uma pessoa revelava que ela havia sido escolhida por Deus para a salvação. Essa ideia estimulavam a poupança e o trabalho. Então as pessoas iam trabalhando porque se elas conseguissem se enriquecer, aquilo ali, não é, era uma graça divina, não é? Olha como que isso foi interessante, principalmente lá na economia desse país, que hoje é um país, né, que tem um nível econômico bem alto, né? Para alguns autores, essa conduta contribuiu, olha aqui, o próprio texto diz, olha, para alguns autores, essa conduta contribuiu para impulsionar o desenvolvimento da economia capitalista nas regiões aonde a adesão do calvinismo foi maior, não é? Como o norte da Alemanha, a Holanda e posteriormente também os Estados Unidos. Ok? Então essa aí é as ideias principais. Muito parecido as ideias de Martinho Lutero com a de João Calvino, a diferença maior está na questão da predestinação, que o homem já estava predestinado. Deus já sabia, né? Aquele caminho que não haveria como o homem modificar, tá? O caminho que já estava traçado para ele, né? E por fim, pessoal, nós temos aí a Igreja Anglicana. Diferente de tudo que você viu até agora, não é? Pessoas, por exemplo, que igual Martinho Lutero, que tinha aquele propósito e era contra alguns pontos, né? Essa igreja que nós vamos ver agora, que é a Igreja Anglicana, ela tem mais aparência, apesar de ter sido também uma reforma protestante, mas essa igreja que vai ser formada, ela tem mais aparência com o catolicismo, né? Henrique VIII, ele era casado e ele queria ter um filho homem, a sua mulher, segundo eles, né? Na época eles achavam que era a mulher que determinava o sexo da criança, não é? Isso já foi provado aí pela ciência que não, acho que é o homem que determina, mas então ele queria um filho homem e a sua mulher não dava para ele um filho homem, então ele pediu ao Papa na época que anulasse o seu casamento
ou então que houvesse uma separação, que ele iria se casar com a Ana Bolena, não é? Porque ela não dava para ele um filho homem. E o Papa não quis entrar nessa briga, não é? Não aceitou. Aquelas pessoas que viviam lá na Inglaterra se aproveitando tudo isso, porque a Igreja Católica ela tinha muito poder e muitas terras na Igreja na Inglaterra, não é? Querendo se apoderar também daquilo. Então vamos entender um pouquinho a base mais ou menos. Olha o que diz o nosso texto. Na Inglaterra, o principal movimento reformador da igreja nasceu no próprio governo. O rei Henrique VIII, que subiu ao trono em 1509, era casada com Catarina de Aragão, tia do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. O objetivo desse casamento era estabelecer uma importante aliança política entre os dois governantes. Os casamentos naquela época, pessoal, não se casava por amor, principalmente reis, né? Um casava, por exemplo, com a filha de um rei de determinado país para eles juntarem lá as alianças políticas que eles faziam naquela época, tá? Então Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão. Descontente com Catarina, a quem culpava por não lhe dar um herdeiro para o trono, Henrique VIII, então, o que ele fez? Ele pediu ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento, ou um divórcio, né? Aquela não é divórcio para o nome divórcio, uma anulação que eles utilizaram. O Papa, porém, querendo evitar atritos com Carlos V, negou o pedido. Henrique VIII, contrariado, proclamou-se em 1531 chefe da Igreja na Inglaterra. Então, pessoal, a partir desse momento, fundou-se uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana. Ok? O Papa que não vivia na Inglaterra, mas os padres, bispos e arcebispos, muitos tiveram que ir embora da Inglaterra. Os templos religiosos passaram a pertencer à própria Inglaterra, tá? E o Papa, que até então era o chefe supremo da igreja na Inglaterra, deixa de ser. Quem passa a ser o chefe supremo da igreja na Inglaterra, Henrique VIII, essa igreja que passa a se denominar de Igreja Anglicana. Olha que interessante. Em seguida, pressionou o parlamento a aprovar leis que aboliam todas as taxas pagas ao Papa e que desligaram a Inglaterra da igreja em Roma. Em mais uma atitude de ruptura, Henrique VIII divorciou-se de Catarina e casou-se com Ana Bolena. Ok? Então, observa. Olha como que é isso interessante. Se você pensa, por exemplo, lá a relação de Martinho Lutero com a igreja, você vai observar o seguinte, você vai observar que Martinho Lutero ele discordava de alguns atos que a Igreja Católica tomou. Aqui não. Aqui, Henrique VIII, ele foi um oportunista, não é? Porque o Papa negou o divórcio, como que eu poderia dizer, o desligamento dele com a esposa, não é? O que ele faz? Ele toma uma medida extremamente radical, não é? E funda-se uma nova religião, uma religião muito parecida com com o catolicismo, tá? Então, por exemplo, o Martinho Lutero e João Calvino, eles vão ter dentro das suas novas religiões um culto muito simples, né? Cultos religiosos. As igrejas evangélicas sem muita suntuosidade, né? Você entra, por exemplo, numa igreja barroca do século 17, 18, lá em Ouro Preto, você vai ver, né, o altar
mor, os altares laterais, né, com muitos santos, muito ouro, muita riqueza, né? E o Martinho Lutero e João Calvino, as suas igrejas são igrejas muito simples, às vezes apenas uma mesa ao centro ali, as cadeiras, né? E Henrique VIII não, ele vai, na realidade, aproveitar essa suntuosidade do catolicismo. As igrejas vão ser as, 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 os cultos dessa igreja anglicana, elas vão ser realizadas até dentro da própria igreja católica, não é? Porque esses padres eles vão ser expulsos ali. E em 1534, Henrique VIII formalizou o rompimento com a Igreja Católica, proclamando o ato de supremacia, pelo qual o rei se tornou chefe absoluto da Igreja na Inglaterra. Pessoal, nobres, burgueses, intelectuais e até mesmo camponeses apoiaram a decisão do monarca. Professor, por quê? Para se tomar conta da riqueza da Igreja Católica que tinha ali na Inglaterra. Olha o que diz. Nascidas assim a Igreja Anglicana, outras leis aprovadas posteriormente obrigavam o clero inglês a ajudar lealdade ao rei. Confiscaram grandes e pesadas propriedades da Igreja Católica, se apossaram de tudo que a Igreja Católica tinha na Inglaterra, fecharam os monastérios. Quem se indispôs contra essa medida sofreu perseguição. Muitos foram presos e condenados à morte. Ok? Pessoal, vamos fazer uma correçãozinha aqui das nossas atividades. Deixa eu ver quantas atividades que nós temos. 9. Vamos lá? Primeira. Acima temos as correções e explicações. Não, vamos lá, peraí, desculpa aqui. Ó. Atividade número 1. Martinho Lutero tornou-se monge, viajou para Roma e ficou mal impressionado com a riqueza da Santa Sé, passando então a contestar a Igreja Católica. Assinale com X as principais ideias defendidas por Lutero. Lutero, ele considerava a fé o único caminho da salvação? Sim, verdade. Tá? A Igreja Católica considerava a fé e as boas obras. Martinho Lutero, ele considerava a fé como um único caminho da salvação. Apoiava a permanência das indulgências. O Martinho Lutero, ele apoiava as indulgências. O que era a indulgência? A venda do perdão do pecado? Não, ele não apoiava. Ele era contra. Então essa não é para marcar. Próximo. A Bíblia era o único caminho de fonte da verdade religiosa? Para Martinho Lutero era, tá? Para a Igreja Católica não, porque os concílios, né, que a Igreja promovia, também era as ideias dos papas e assim por diante, também poderia ser para a Igreja Católica. Agora, Martinho Lutero, ele defendia que a Bíblia era a única fonte da salvação, da verdade religiosa. Então, aqui está pedindo para marcar. Então, seria a primeira e a terceira. E a última, todos deveriam buscar a salvação pelas boas obras? Quem defendia a salvação pelas boas obras era a Igreja Católica. O que eram as boas obras? Ajuda a Igreja com a venda das indulgências. Ou pela fé, a Igreja Católica defendia que o homem conseguiria ter a sua salvação pela fé e pelas boas obras. Número 2. Assinale V verdadeiro ou F falso nas afirmações abaixo. A Igreja Católica, na Idade Média, era muito rica e possuía quase 1/3 das terras da Europa. Verdadeiro, tá? A Igreja Católica era muito rica e possuía quase que 1/3 das terras na Europa. Essa é verdade. B. Durante o século XV, cresceu o número de elogios às atuações da Igreja. Não, muito pelo contrário. Com essa questão relacionada, aqui está falando da Igreja Católica, né? Com essas questões relacionadas aí, começou as críticas à Igreja e não os elogios, tá? Se aqui tivesse crítica, estaria correto, mas elogio não. Letra C.
Os fiéis compravam com prazer as indulgências que garantiam lugar no céu. Pessoal, difícil essa questão aqui, né? Os fiéis compravam com prazer. Vamos colocar verdadeiro porque eles acreditavam nisso também, né? Essa questão aqui ela tá meio difícil de ser analisada, mas vamos colocar como verdadeiro. Letra D. Por meio dos tribunais da Inquisição, o que era o tribunal de Inquisição? Aquele tribunal que julgava, que a gente falou. A Igreja Católica punia severamente e até bania todos que questionassem seus dogmas, às vezes até condenado à fogueira. Verdadeiro. Aquelas pessoas que não concordavam com o que a Igreja Católica defendia, não é? Era julgado. 3. Henrique VIII consolida a reforma protestante na Inglaterra. Diferente de outras reformas, essa teve características próprias. Sobre esse assunto, marca alternativa verdadeira. Aqui é Henrique VIII, né? Então vamos lá. Apesar da reforma, a Igreja Anglicana conservou boa parte da doutrina católica. Verdadeiro, tá? Nós acabamos de falar isso aqui, né? Letra B. Essa nova religião continuou sendo controlada pelo Papa. Falso, por Henrique VIII. Letra C. Henrique VIII havia solicitado ao Papa Clemente VII a anulação de seu casamento. Fato este negado pelo Papa. Verdadeiro, tá? Próximo. Henrique VIII fez com que o parlamento lhe outorgasse o título de chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Verdadeiro. Essa aqui está pedindo marque as alternativas verdadeiras. Então tem mais de uma. Tá legal? 4. João Calvino defendia que alguns homens já nasceram salvos pela vontade de Deus e que o indício dessa salvação seria o acúmulo de riqueza através das virtudes e do trabalho. Tal princípio ia ao encontro dos interesses da burguesia. O texto acima refere-se ao livro de interpretação da Bíblia, letra A livre interpretação da Bíblia, a predestinação, a simonia, o ato de supremacia ou as indulgências? É a predestinação, que o homem já tinha nascido predestinado. Foi a principal diferença que nós vamos ter aí da igreja calvinista para a anglicana. Número 5. Diante do século XV, com a produção maior de Bíblias, surgiram novas interpretações dos textos cristãos, nem sempre em harmonia com os ensinamentos da igreja da época. Além disso, ganhou força uma corrente religiosa que, buscando apoio na obra de Santo Agostinho, afirmava que, pessoal, quem que buscou lá, que eu falei para vocês, que buscou nas ideias de Santo Agostinho? Foi quem? Foi João Calvino. Então vamos lá. A salvação do homem era alcançada pela fé? Para ser salvo era necessário de fazer a fé e as boas obras? Somente sendo fiel à igreja alcançava a salvação? Somente contribuindo com o dízimo era possível ter a salvação? Apenas sendo fiel à igreja e fazendo boas obras se poderia obter a salvação. Pessoal, essa questão aqui a salvação do homem era alcançada pela fé. Durante o século XV, com a produção maior das Bíblias, surgiram novas interpretações dos textos cristãos, nem sempre em harmonia dentro da igreja da época. Tá. Então, pessoal, a letra aqui, ó. A salvação do homem era alcançado pela fé, tá? É aquela ideia máxima lá de Martinho Lutero. Questão número 6. Nome pelo qual passaram a ser diagnosticados em 1529 os cristãos não católicos. Letra B, protestante. Tá? Aqueles que não eram católicos e que professavam uma dessas fés eram chamados de protestantes. Tá? Questão número 7. No período da reforma religiosa, o alto clero católico iludia a boa-fé de milhares de cristãos com o comércio de relíquias sagradas, em geral falsas, prática denominada de simonia.
tá? Então, quando você, por exemplo, vendia objetos que você dizia que eram objetos sagrados, ou às vezes até falsificados, isso é prática de simonia, tá? Já havia falado com vocês lá atrás. Sobre a contra-reforma, essas duas questões aqui eu vou corrigir com vocês na próxima aula, porque eu vou explicar na próxima aula para vocês o que foi a contra-reforma. Tá legal? Um abraço, fiquem com Deus.